Estamos vendo aqui, está tudo funcionando. Oi, Rebeca, oi todo mundo. Boa noite, pessoal. Vamos ver se a minha convidada já está aqui. Acho que ela já está. Vamos ver. Letícia. Letícia não chegou ainda. Boa noite, pessoal. Oi, Rebeca. Oi, Maurino. Oi, Erasmo. Oi, Laila. Evanes. Boa noite para todo mundo. Tá friozinho, né, pessoal? Tô aqui tomando até um cafezinho. Eu entrei 5 minutos antes para dar uma verificada se está tudo funcionando. Boa noite, Carmen Lúcia. Alex, boa noite. E estou aqui de jaqueta de couro porque está frio. Já conversei com a Letícia há pouco e disse para ela, 7h25 também, se ela puder entrar. A gente está aguardando. Roberta de Recife, Pernambuco. Seja muito bem-vinda. Oi, Marga. Tudo bem, querida? Tá frio, né? Nossa, gelou aqui. Acho que na serra vai chegar a 0 grau aí. Sandy, querida. Robson. Estamos só aguardando aqui a minha convidada. Eu vou ver se ela está novamente aqui. Acho que não. Não, Letícia não chegou. Bem, pessoal, espero que... Boa noite para todos, pessoal. Oi, Marino, saudade, né, querido? Nossos tempos de Sesusque aí. Maurino de Campinas, São Paulo. Lucena, boa noite, de São José, Lucena. Rafael do Córrego, Bom Jesus, Minas Gerais. Sejam bem-vindos, Karina. Sejam todos bem-vindos. Eu só estou aguardando a minha convidada chegar. Nós marcamos para as 19h30. Deixa eu só ir aqui no WhatsApp um minutinho, pessoal, para ver se ela já está aqui. Marcelo, boa noite. Vamos ver, Oi, Karina. Karina Palhoça, muito bem. Bem-vinda. Estamos só aguardando minha convidada. Oi, Dai. Tudo bem? Guardando aqui a minha convidada. E nós vamos hoje falar então sobre um olhar freudiano a respeito do governo, do comportamento do presidente, da sua equipe de trabalho. Boa noite, Odeni. Parise, tudo bem? Loche, boa noite, Ana Flávia. Boa noite a todos. Estou só aguardando aqui a minha convidada entrar. Milena, Cacá, muito bem. Oi, Parise. Débora, boa noite. Então, hoje vamos ter esse bate-papo com a Letícia. Letícia Lange, como todos devem saber, é uma psicanalista clínica, né? E filósofa, poeta, escritora e militante também LGBT, né? Uma mulher trans. Mas hoje nós vamos falar realmente, já estávamos batendo papinho agora há pouco ali, começamos a fazer uma live preambular falando sobre Freud, né? Sobre como ela pensa que ela acha que nós devemos formar uma base crítica da realidade, né? E hoje ninguém aqui vai fazer proselitismo político nenhum, vamos apenas realmente fazer uma análise psicanalítica dessa situação, dessas pessoas, né, que coordenam as nossas vidas, né? Tudo que está ocorrendo nesse momento que a gente passa dessa desgraça da doença, da pandemia, do Covid, e essa aflição que nos deixa, essa insegurança, essa inconstância, né, e instabilidade de um governo que parece que só pensa na crise política e deixa de se preocupar, né, com o povo, né, que está morrendo. Agora mesmo a notícia foi 614
de ontem para hoje. Atingimos aí 8.500 vítimas, então a situação é grave, gravíssima. E, então a gente vai bater esse papo hoje leve. Letícia, eu vou atrás da Letícia, gente. Um minutinho só, eu vou atrás da Letícia, porque... minutinho só, por gentileza. O pessoal, acho que ela está chegando, eu acabei de falar com ela. Sim, inacreditável, né, o que nós estamos passando, é verdade. É uma situação... parece um pesadelo, mas é uma realidade. Então, a gente precisa formar realmente uma base crítica, né? Sem se contaminar com a coisa da política partidária, né? Porque ninguém aqui vai partidarizar. Agora, nós precisamos formar uma base crítica da realidade mesmo, né? Porque o que nós estamos vivendo, as consequências que nós... Opa, entrou, Letícia entrou. Opa, vamos lá. Vamos lá, Letícia. Oi, Letícia. Te aguardando. Oi, oi! Tudo bem, querida? Boa noite. Boa noite, Letícia, seja bem-vinda. Para mim é uma honra estar aqui falando contigo. Ainda tem um monte de gente aí querendo te conhecer. E olha, Israel Rocha aqui, líder. Israel, tudo bem? Boa noite. Letícia, querida, vamos conversar então? Vamos bater papo? Vamos conversar? Vamos lá. Olha, o teu fã-clube aqui em Santa Catarina é gigante, hein, Letícia? É. É verdade. Estamos mostrando que somos um Estado realmente que tem sensibilidade, né, e principalmente ao nosso público e à política, né? Não somente essa pecha que a gente leva de ser um Estado tão ultraconservador e que não tem sensibilidade. Nós temos sensibilidade política, artística e humanística, né? Tá certo? Concordo plenamente. Concorda, Lê? Então tá. Totalmente. Eu estava comentando com as pessoas aqui que a gente já fez uma livezinha, eu e tu ali, né? Uma live triangular. Tanto que eu fiquei cansada. Ficaste cansada já. Falando. Então, eu que não conheço nada de psicanálise, muito menos de Freud, então eu disse, eu vou conversar com a Letícia para a gente mais ou menos, né, acertar nas provocações. E o nosso objetivo aqui, né, Letícia, como a gente conversou, é que nós todos, né, quem está assistindo aqui a gente hoje, que nós nos conscientizemos da base crítica que a gente deve formar da realidade, né, e que a gente não se deixe levar por factoides, por criações e por essa onda, né? Parece que é uma onda isso, né, Letícia? Uma onda que não deixa muitos de nós enxergar a realidade. Bem, eu não vou falar mal, eu vou deixar tu falar. Letícia, vamos falar então dos princípios, aqueles dois princípios do Freud, o princípio da realidade e qual é outro? O princípio do prazer. E o princípio. Então, por favor, começa aí, Letícia. Eu quero dar uma boa noite a quem está nos assistindo, não é? Que eu cheguei aqui agora e me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Letícia Lanz e sou psicanalista freudiana. Amo a clínica e amo a vida. Essa é minha apresentação. Então, vamos para o que você me propôs fazer, né? Que a gente conversasse sobre o que o Freud e muitos outros seguidores que leram na sua cartilha teriam a dizer sobre a realidade contemporânea, especialmente a realidade contemporânea do Brasil, né? Perfeito. É preciso dizer que Freud, à semelhança de Machado de Assis, é um baú de surpresas, porque é uma obra muito extensa, muito rica, muito controversa, porque, na realidade, você encontra tudo que você procura, né? Mas encontra tudo que você procura sempre de uma maneira muito bem fundamentada, muito bem explicada,
muito bem direcionada para uma realidade, né? Então, para entender a realidade contemporânea, eu acho que Freud nunca foi tão atual. Vamos começar daquele aspecto quando ele diz que a sociedade não é, né, a sociedade, o processo civilizatório que constituiu a sociedade, não é um processo de outorga de liberdades, mas, pelo contrário, é um processo de cassação de liberdades, de limitação de liberdades. Ele diz isso, que se as pessoas forem deixadas aos seus instintos naturais, né, esses que muitas pessoas que odeiam as teorias de gênero, né, insistem que o homem é um ser natural que já nasce feito, mas se as pessoas forem deixadas a isso, elas se destruiriam primeiro entre si e depois a si próprias, né? Então, a sociedade, o processo civilizatório que forma a sociedade, ele surge justamente para criar limitações, para tolher todos os tipos de liberdade. E as pessoas abrem mão de algumas liberdades, naturalmente, em função de outras, não é? Porque abrindo mão do instinto que eu teria de destruir o outro e passar a Sim, conviver com ele, eu tenho a segurança da vida na coletividade. Então, é preciso nós partirmos desse ponto de vista, que o processo civilizatório é eminentemente um processo repressivo. É para criar perfeito. repressão. E quais são os mecanismos repressivos que nós temos, né? Basicamente, são as nossas instituições, né, fundadas numa coisa mais vasta que é a cultura, instituições como a família, como o direito, não é? Como a vida em comunidades, o trabalho. Essas instituições garantem o funcionamento da sociedade, mas elas também obrigam que cada pessoa abra mão de certas liberdades, que o Freud chamaria de instintos naturais, né? Então, o que a gente assiste hoje, depois de uma evolução enorme da humanidade, nos últimos 200 anos, a partir do final do século XX, o que nós vimos foi uma linguagem já bem distorcida, né? Ao mesmo tempo que uma tecnologia punjante que nos coloca nessa situação em que nós estamos agora, com a possibilidade de nos comunicar ao vivo, estando Aham. a quilômetros de distância, essa mesma tecnologia estimula as pessoas a renegarem, o próprio processo civilizatório, como se elas voltassem à barbárie. É muito curioso isso, porque uma pessoa que eu considero da maior importância, chamada Hannah Arendt, né, da qual nós falamos na nossa prévia, Hannah Arendt, como repórter da revista New Yorker, ela foi acompanhar o processo do Eichmann lá em Jerusalém. Ele que foi o principal responsável pelo envio de judeus aos campos de concentração, onde eles eram simplesmente exterminados. E ela convivendo com aquela pessoa, com as entrevistas que fez, observando as respostas que ele dava, o comportamento dele, ela concluiu que ele não traduzia em si o mal que ele representava, porque ele era Sim. essencialmente uma pessoa comum, uma pessoa de família. Deu uma travada, Letícia. Deu uma travada. Deu uma travada. Letícia? Tua internet travou. Letícia? Lê, peraí, vou anotar aqui, pessoal. Só um minutinho. Travou aqui a internet da Lê. Letícia? Ela não vai ver. Gente, vamos dar aqui um probleminha na internet dela. Nossa, tava tão bom, né? Falando de Hannah Arendt, a gente já fica a banalidade do mal, né? Eu vou continuar fazendo esse comentário. Vou só esperar ela entrar de novo e para que eu possa chamá-la. Mas
Ana Haratt, então, no julgamento... Opa, entrou. Tá travando, né, gente? Só um minutinho. Ela observa, então, que, de Eichmann, né? Ela observa que ele não tinha noção do mal que ele tinha produzido, não é? Ele não tinha essa noção e por isso ela fala da banalidade do mal. Para ele, o que ele fez, ele estava cumprindo ordem, ele estava no seu pleno exercício de dever e do direito, né? Na sua plenitude, exercendo o seu dever. Eu vou ver se ela deve estar tentando aqui, a Letícia, deixa eu ver se eu consigo de novo, mas ela não está aqui. Deixa eu ver. Ler. Vamos ver se ela volta aqui agora. Letícia, estou chamando. Letícia, opa! Entrou? Letícia? Tá, Sim, tá, tá rodando, o áudio está funcionando, mas o vídeo está rodando. o vídeo não tá, não tá. Não, eu tô com o teu áudio, mas o vídeo está rodando. Tu tá com a Vamos mão no tentar. óculos, ele tá travado, Vamos tentar novamente. Eu vou sair e entrar, tá bom? Tá, sai e entra então, tá. Ô, pessoal, perdão, a Letícia está com problema da internet. Então, nesse momento, no julgamento de Eichmann, que a Ana Haratt observa que ele não tinha a menor noção do mal que ele tinha causado. Opa, tá aqui, vamos lá. E Ana Haratt... Oi, Letícia, voltando. Entrou? Entrou o áudio por enquanto, o vídeo tá rodando, mas de repente ele vem. Continua falando, Letícia. Quer saber, ele Então, vem. o que eu dizia a respeito da Hannah Arendt é que, acompanhando o julgamento do Eichmann lá em Jerusalém, ela chegou a essa conclusão. Como que uma pessoa comum, extremamente comum, podia ter causado tantos males, né, à sociedade da qual ele participava e não ter a menor consciência disso, né? Sim, então, não tinha. A conclusão que ela chegava é a mesma conclusão que o Freud chegou, porque ele simplesmente não conseguia pensar, ele não conseguia fazer juízo, ele não conseguia julgar as suas ações. Então, como tal, ele era uma espécie de bobo alegre, né, que ela chamou de mal banal, né, banalidade do mal. Olha que ela viu, não do ponto de vista religioso ou do ponto de vista moral, mas o mal do ponto de vista da organização social e política da sociedade. O mal como alguém que não consegue avaliar a repercussão dos seus atos, que não consegue pensar criticamente sobre o que está acontecendo à sua volta. Pior do que isso, não consegue avaliar a consequência dos seus atos. Então, o que nós temos hoje em dia, infelizmente, é a volta disso, né, em grande escala. E é muito paradoxal, porque é numa época em que nós deveríamos, pela abundância de informação que nós temos, né, pela possibilidade de ter uma avaliação muito mais segura dos fatos da realidade, nós poderíamos ter um discernimento muito maior da realidade. E não é isso que está acontecendo. Agora, existe todo um modelo político, um modelo psicológico, né, por trás disso, não é? Existem forças conservadoras na sociedade que são aquelas que determinariam, né, o que Freud chamou de pulsão de morte. Freud tem 4 conceitos importantes para a gente conversar aqui. O princípio do prazer, o princípio da realidade, mais a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida é uma pulsão erótica, libidinal, porque libido para Freud é energia vital, né? Então, a pulsão erótica é aquela que põe as pessoas para cima, que movimenta a sociedade, que institui os caminhos do progresso, que faz com que as pessoas lutem por ideais superiores. E a pulsão de morte, ao contrário, que ele só conseguiu concluir depois da Primeira Guerra Mundial, depois de ver o horror que foi a Primeira Guerra, ele falou, não é só a pulsão de vida que existe, existe uma pulsão de morte.
dentro das pessoas que faz com que elas queiram voltar ao nada, à barbárie, né? Então, essa pulsão de morte, ele postulou que a pulsão de vida e a pulsão de morte estão em permanente luta dentro das pessoas, para encontrar espaço para se colocar. Assim como eu tenho a pulsão heróica, que me leva para frente, que me movimenta, que me faz sobreviver em situações críticas, eu tenho a pulsão de morte, que é aquela que, em momentos extremos, faz com que eu tire a minha própria vida. Você iria dizer alguma coisa? Não, eu ia te perguntar isso, justamente, essa pulsão de morte que tu falaste agora, né? Eu queria que tu, por exemplo, se tu conseguisse contextualizar no cenário político hoje. Com certeza, com certeza. Na medida Ô, em que Letícia, tem... só um pouquinho, querida, o papo tá maravilhoso e tu tá, né? Tu não tá aparecendo para ninguém aqui. Ah, é? Será que... Não, ninguém tá te vendo. O que eu faço? Tá travando. O teu áudio tá funcionando perfeitamente, mas nós estamos sem vídeo. Tu terias alguma condição de verificar isso aí, será? Eu não tenho nenhuma mensagem aqui que me fale isso. O que eu posso fazer é sair e entrar de novo. O que você acha? Vamos dar mais essa tentada, então. Senão nós ficamos só com o áudio. É uma pena que a gente não tá te vendo daí, né? E é bem pena mesmo. Mas vamos lá. Faz isso então, tá? Por favor. Pessoal, infelizmente, a Letícia está com problemas lá na internet dela, então ela não... Tá, ok, alguém está me dizendo para mim fazer isso também. Eu também, Débora, eu também saio? Encerro a live? Pode ser a chamada, a Pri Santos está falando. Mas aí eu encerro a live? Opa, vamos lá. Vamos ver se nós agora... Que entra agora, vamos ver. Ei, deu. Tô te vendo agora tô te vendo. Não mexa em nada. Não nada, mexa em nada. Eu vou ficar... como é que é? Congela. Congela. Então, fala, querida. Tinha me perguntado a respeito da pulsão de morte no momento atual. No contexto, olha, isso. Todo o esforço de uma parcela não pequena da população, né, que elegeu líderes também dispostos a fazer isso, tem sido no sentido de destruir coisas. Né? Há muito tempo na história recente do Brasil, não se via uma preocupação tão grande em demolir as conquistas que foram feitas em governos anteriores, em demonizar esses governos. Por piores que sejam, cada governo que passou antes do atual deixou conquistas importantes para a população, reforçou muito as nossas instituições, né? Fez com que elas se tornassem mais atuantes. O exemplo disso, que eu vejo mais claro, é, por exemplo, a Procuradoria-Geral, né, que recebeu um reforço enorme a partir das últimas administrações que nós tivemos, né, que foi Fernando Henrique e depois as 3 administrações do PT, uma delas pela metade. Então, por que essas pessoas trazem uma preocupação de destruir? Veja que não é uma preocupação de criticar, de apontar erros e falhas, que é o que? Uma capacidade de discernimento das pessoas, que eu brinco. O que é capacidade de discernimento? É a capacidade de distinguir pinico de xícara. É isso, e não acaso vir uma confusão. Ora, Fernando Henrique teve grandes realizações e fez grandes cagadas. O Lula teve grandes realizações e fez cagadas imensas. Mas eu acho que no saldo, né, dessas administrações anteriores que nós tivemos, o saldo era muito satisfatório.
não era tão ruim que chegasse ao ponto de merecer ser destruído. Então, há um impulso de morte, há uma pulsão de morte que movimenta essas pessoas, que faz com que elas se da própria morte e produzam carreatas pelo país afora, pedindo a reabertura de negócios, num momento em que nós atingimos quase 7 mil mortes. 8.500, Letícia. 8.500 agora. 8.500 agora. Os dados, tristemente. Quer dizer, o que é isso se não uma pulsão de morte? Não há erotismo. A preocupação, inclusive, é destruir todo o erotismo que tiver presente. E erotismo aqui, dentro da psicanálise, não é, evidentemente, pornografia, mas é a sensualidade da vida, traduzida em quê? Basicamente na arte, na capacidade das pessoas se relacionarem, se amarem, se colocarem no mundo. Há uma preocupação deles em destruir isso. E de onde que eles tiram fundamento para isso? Em grande parte do fundamentalismo neopentecostal, que vicejou nos Estados Unidos e ficou exportado para o resto do mundo. Infelizmente, aqui ele chegou junto com outras desgraças, né? A fast food, com aquela maldição daquele sanduíche do McDonald's, né? E com o sertanejo, que lá, por sinal, é muito bom. O country americano é ótimo, mas o nosso é um horror, é um terror. É nojo. Então, quer dizer, são as 3 desgraças que os americanos exportaram para o mundo. Um fundamentalismo neopentecostal que não tem nada a ver com o cristianismo, que fique bem claro, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma estudiosa de religiões. Neopentecostalismo e cristianismo são 2 opostos. Tanto que as pessoas perguntam no dia a dia, mas como pessoas que se dizem cristãs são capazes de desejar a morte do outro, são capazes de querer destruir o outro? São coisas incompatíveis. Isso aí é produzido, que o cristianismo, que nós sabemos, baseado no amor, é construído em cima de pulsão de vida. Pulsão, né, erótica. Ai, lindo! Ai, lindo, lindo, Letícia. Quero gravar isso, lindo. Esse fundamentalismo é o que é isso? É pulsão de morte. É construído em cima das chagas, da fedentina, da abjeção, da merda. Sabe? Então, essas 2 forças, hoje, Freud nos mostra como elas estão em confronto na sociedade. Uma parte, né, voltada para o erotismo. Quantos vídeos você vê hoje na internet produzidos em colaboração com pessoas cantando, tocando, dançando, produzindo coletivamente, que é a razão de ser de todos nós? Quantas coisas belíssimas nós estamos vendo produzir na solidão, no isolamento de cada um. Enquanto isso, nós estamos vendo um bando, né, que não são loucos, não, são maus. Há uma diferença entre louco e mau. O louco é aquele que não tem noção do que faz. O mau perdeu a noção do que deveria fazer. Voltou à barbárie. Então, ele é mau porque ele é primitivo. Os argumentos que eles nos trazem dentro da sua pulsão de morte não são argumentos sustentáveis, são todos baseados na força, baseados na exclusão, baseados na destruição, no isolamento, no aniquilamento, na discriminação, na violência contra o outro. Então, esses conceitos do Freud são preciosíssimos hoje, porque nós precisamos de manter o erotismo alto. E como é que mantém o erotismo alto? Respirando, sabe? É respirar, é dançar, é cantar, é artificar a vida, sabe? É o jardim que eu planto, é a madeira que eu cuido e faço móvel para minha casa, é a comida que eu... Isso é erotizar a vida, sabe? E não os caixões, porque para culminar, tudo isso está acontecendo no momento em que um vírus microscópico, né, invade a humanidade e produz um caos em torno daquela organização social
que não era das melhores, mas a qual nós estávamos acostumados a lidar. Eu falei aqui do pulsão de vida e pulsão de morte. E ainda falta falar do princípio do prazer e do princípio da realidade. Aparentemente, um parece com o outro, mas eles são diferentes. Porque Freud postula que o princípio do prazer é a busca pela realização dos seus instintos mais básicos, dos seus desejos, se nós ampliarmos o termo, né? Então, é tudo que me leva a buscar satisfação. É tudo que me leva a fazer... E é claro que o erotismo me ajuda a produzir isso. Mas existe uma coisa terrível. A pulsão de morte também ajuda a produzir esse... Você sabe muito bem que existem movimentos sadomasoquistas, em que as pessoas produzem prazer com a dor, né? Então, quando eu falo princípio do prazer, ele é ambíguo, porque o prazer pode ser produzido pela dor. É muito paradoxal isso, né? Mas, de qualquer maneira, o Freud diz que se as pessoas forem deixadas assim, para buscar o prazer do jeito que elas quiserem, a sociedade, primeiro, nem vai existir, porque eles vão se destruir mutuamente e acabar se destruindo. Então, por isso, nós criamos as instituições, o direito, né, que regula os direitos que as pessoas têm, regula as liberdades que elas possam exercer e regula também as liberdades que você não tem. Eu acho que um aspecto muito bacana do direito é dizer o que é que você não pode fazer. Ou seja, estão cortando, sim, a liberdade. Então, essa ideia de alguns liberais de que a liberdade absoluta, isso não pode existir, porque se isso existir, não vai existir sociedade. Nós temos que lembrar que o direito, sim, vai evoluir incorporando novos direitos, ampliando liberdades na medida em que as populações evoluírem e amadurecerem, saindo do princípio do prazer e entrando naquilo que Freud chamou de princípio da realidade. A diferença é bem interessante. Uma criança brincando, né, por exemplo, ela vê uma tomada de força e quer enfiar o dedo na tomada. Você diz, não enfia, não, porque você toma choque. Ela espera você dar uma voltinha, vai lá, enfia e toma choque. Essas tomadas modernas, isso até não acontece com frequência, mas acontece também. Quando ela toma o choque, ela entrou na realidade. Ou seja, a gratificação que ela teria de explorar aquele ato. Travou, que pena. Travou, Letícia. Tá me ouvindo, Letícia? Oh, que pena, nossa. Letícia, tem que sair e entrar de novo. Oi. Oi, Letícia. Deu uma travada. Então, deu uma travou? Travou, agora voltou, o áudio está travado, mas a gente está te ouvindo. Pode falar. O áudio ou o vídeo que está travado? O vídeo está travado. O áudio está funcionando bem. O áudio não, o vídeo é que está travado. O áudio está funcionando bem. Agora não estou te ouvindo. Tá me ouvindo, Letícia? Eu estou ouvindo perfeitamente, mas você disse que não me ouve. Ouve? Não, eu estou te ouvindo. É o vídeo que está travado. O vídeo. Mas eu não sei o que fazer. Tá bom, continua falando, vai lá. Continua falando e de repente volta. Aqui, continua falando. Se eu cortar, diz assim, olha, sair, cancelar. Se eu cancelar, vai cancelar tudo. No seu áudio, você pode fazer? O áudio não. O áudio tá bom para... As pessoas estão comentando aqui que o áudio tá bom. Então vamos lá, toca lá. Fala, tá querida. Bom, então, tá bom. Depois eu mando uma foto autografada para cada um. A Letícia é ótima. A Letícia disse que mandou uma foto autografada para todo mundo. Ai. Continua, meu amor, tá ótimo. Tá muito bom te ouvir. Vamos continuar assim. Vamos continuar assim, tá ótimo. Pode falar. Nossa, conversa em rádio, como era antigamente, né? Isso é bom também. Vamos lá. Tá todo mundo nos ouvindo. O que importa é que estão todos nos ouvindo. Vamos lá. O que é importante.
a nossa conversa com o fogo continua. Então, o que o Freud dizia? O princípio do prazer, quando ele encontra bloqueios, limitações, a pessoa começa a entrar, começa a descobrir o princípio da realidade. Ou seja, o princípio da realidade obriga a pessoa a botar os pés no chão. Nem tudo que eu quero eu posso conseguir instantaneamente, né? A criança, ela está submetida o tempo inteiro a isso, porque ela é o puro princípio do prazer. Quando você nega um brinquedo a ela, quantas vezes a gente vai num shopping e vê crianças, né, torturando os pais para comprar um brinquedo, né? Sim. E eles são muitas vezes de criar limite ali, porque criar o limite é produzir princípio da realidade. Então, é na medida que o princípio da realidade se instaura em cada sujeito que nós conseguimos o quê? Fazer com que esse sujeito se torne um sujeito social, um agente da sociedade, um indivíduo que está familiarizado com os limites que a sociedade oferece para cada coisa. Isso não significa ter que se adaptar a tudo, porque tem muita coisa errada. Muitas instituições que nós temos foram criadas há muito tempo, não fazem mais sentido. É o caso da mulher. Sim. Então, a mulher, há 150 anos, era considerada equivalente a um semovente, né? São propriedade do homem a terra, né? Os animais e a mulher. Ela equivalia a um burro de carga. Não tinha direito à herança, não podia frequentar a universidade. Então, nós vamos continuar eternamente com essa instituição de que a mulher é a quinta pessoa depois de ninguém? Não. Evoluímos para um outro modelo, um outro patamar de civilização, o que não significa cuspir nas instituições que nós tivemos há 150 anos. Elas provavelmente eram as melhores para aquela época. Sim, né? Claro. Uhum. Então, tentando se ajustar àquela realidade e criar parâmetros de realidade que as pessoas pudessem seguir. Mas hoje elas não servem para mais nada. E você imagina que existem instituições aí que até hoje são seguidas, foram criadas há 6.000, 7.000 anos, sem nenhuma definição. A troco de que as pessoas seguem isso? O mundo evolui e eu permaneço o mesmo, né? Aliás, diz que o princípio do conservador é um, né? Se a estrada mudar e o mapa não, eu sigo o mapa, vocês criem outra estrada. Tá certo. A realidade está errada e o mapa está certo. Isso, essa firmeza, esse agarramento a uma instituição, né, a uma forma de ver a vida, equivale quase que a pessoa voltar para a barbárie, que é o grande paradoxo de hoje. Apesar dela estar numa sociedade pós-moderna, né, numa sociedade hiper conectada, a pessoa parece um ser da época das cavernas, com todo respeito ao ser da época das cavernas, né? Porque ela age de maneira selvagem, tanto que nós não temos outro termo. A língua é muito traiçoeira, ela não nos deu um termo. Então, a gente que vai e fala, isso aqui é um selvagem, que cospe nas pessoas, que vai numa manifestação pacífica de enfermeiras e diz que a enfermeira fede porque não passa perfume. Olha o argumento que a pessoa oferece. Se ela ainda tivesse uma posição política séria, né, que pudesse combater, olha, eu não gosto do seu movimento por isso, por isso, por isso, por isso. Não, o argumento dela é que a pessoa fede. E o outro argumento dele é que ela está travando a passagem dele e que ele vai esmurrá-la para poder tirar do caminho, sendo que ele tem milhões de outras alternativas para poder caminhar ali no local, né? Então, você vê o atraso dessas pessoas. E esse atraso, traduzido lá na linguagem da Hannah Arendt, é nada mais do que o mal banal. O mal que produziu milhões de mortes. Sim. De judeus, de negros, né, de ciganos. Sim. Uhum. Sim. Letícia, se me permite, na tua opinião, né, no cenário atual político,
em que essas... Porque nós vamos até esclarecer uma coisa aqui, que a gente sabe que os eleitores de Bolsonaro se classificam em duas, né, em duas classes aqui. São as pessoas que votaram nele porque acreditavam que ele seria uma mudança, que estava na hora de oxigenar, o PT já estava há muito tempo. Então, pessoas que votaram contra o PT e acharam que tinha uma esperança ali. E existem aquelas pessoas que são muito semelhantes às atitudes dele, aos pensamentos dele, enfim, a toda aquele contexto, digamos assim, né, que eu vou falar aqui, não só político, socioeconômico dele em si, e do ser social que ele é, né? Porque ele é um homem machista, um homem misógino, homofóbico, racista, violento, né? Um homem, enfim, tem uma série de outras qualificações. Eu não estou aqui julgando a pessoa dele, eu estou aqui falando de coisas que ele mesmo fala, né? Que ele mesmo assume e admite. Então, não é julgamento. Quando você fala dos fatos, você não está julgando. Você só vai julgar alguém se... Eu sempre digo que uma sentença é aquilo que se pode presumir daquilo de um ato que se praticou. Agora, mas o ato que se praticou, ele é claro, né? Ele é cristalino. Né? Quando você vê alguém furtando alguma coisa, você está vendo, assistindo aquilo, é cristalino que essa pessoa, nesse momento, está cometendo o crime de furtar. Então, o Bolsonaro é uma pessoa que, para mim, os ilícitos morais e os ilícitos penais que ele comete, eles são cristalinos, ele não esconde ninguém, ele faz isso claramente. Então, essas pessoas ainda, também sem julgar essas pessoas, com todo respeito a elas, né, Letícia? Mas as pessoas que ainda sustentam esse apoio a ele, ele mesmo dizendo, e daí, se morreu 5 mil pessoas, é lamentável, o que eu vou fazer? Né? Não sou nada. Quando ele diz essas barbaridades todas, o que na tua análise, aí que eu queria que tu acha que reside, então, a banalidade do mal nessas pessoas também? Totalmente. E ainda vou dizer mais, reside também naqueles que disseram que votaram nele para evitar o PT. Eu não vou salvar essas pessoas. Sabe Tu por não vai quê? absorver. Tá. Todos aqueles qualificativos que você enumerou da pessoa que hoje ocupa o cargo de presidente da República, todos aqueles qualificativos já eram conhecidos de todos no momento em que ele se apresentou como candidato. Ou seja, ele tinha um histórico repleto de dados, de informações concretas, de fatos, como você acabou de dizer. Então, não estava se fazendo julgamento baseado em opinião, mas baseado em fatos. Ele foi expulso das Forças Armadas. Claro que isso depois saiu como um arranjo, mas ele foi expulso porque ele queria mobilizar colegas para pôr fogo nos quartéis. A mesma coisa que ele quer fazer hoje. Ou seja, esse cara já é um agente repleto de pulsão de morte e de muito tempo. Ele passou anos na Câmara Federal e a única coisa que ele conseguiu foi empregar os filhos no ramo político, porque ele não apresentou nada de útil. Ele, com toda a votação que tinha, nunca se apresentou para um cargo de administração pública, nunca quis fazer isso, e, de repente, a partir de um movimento internacional onde aquele Steve Bannon, né, lá americano, sim, coordena, de repente ele aparece do nada e é construído como um mito. Olha, só pessoas que não pensam podem acessar esse mito e transformá-lo, né, num grande realizador. Né? A força de fake news, a força de todas as redes sociais e de todos os robôs que trabalharam em função da construção dessa imagem. Mas, olha, eu disse que não abria mão, né, das posições daquelas pessoas, porque elas foram, no mínimo, relapsas. Elas foram, no mínimo, distraídas com a realidade. Eu acho que aqui, esse hedonismo exagerado de se livrar do PT a qualquer preço, não fazia sentido aquela hora.
A gente dizia, olha, ele não, porque o que está se disputando aqui não é petismo e qualquer outra coisa, é barbárie e progresso da humanidade, é barbárie e civilização, é barbárie e preservação das instituições, é erotismo, é pulsão de vida e é pulsão de morte. E eles optaram pela pulsão de morte. Bom, agora, dentro de um revisionismo pessoal que se tornou prática no Brasil, né? Então, bate no peito e dá uma de São Pedro, né? Eu acho muito bom que essas pessoas, inclusive, se incorporem à luta, porque aqui eles nada melhor do que alguém para falar mal, né, de uma pessoa do que aquela que foi amigo íntimo dela. Então, eu acho que é feio julgar pedra nessas pessoas, desde que elas falem mal, porque elas foram amigas da pessoa. Então, elas descobriram coisas que nós não sabemos, porque elas viveram muito mais próximas. Né? Então, desde que elas. Mas Sim. a briga não era político-partidária. E ali houve uma coisa infantil. Eu, que achava que a política brasileira já tinha passado pela fase de adolescência, vi crianças nervosas. Mas e o PT? Não tem PT? Porque você imagina que fosse o outro, não existe sim história, mas o outro era um cara que foi ministro da Educação, que implantou programas importantes no país e que não era um doido qualquer, pelo contrário, o currículo dele tinha passagem pela Prefeitura de São Paulo, a maior prefeitura do país, equivalente a muito governo de Estado, né? Ele tem experiência de administração pública. Não, mas não foi essa a questão, não. Foi menino pirrento. Mas e o PT? Foi isso que foi posto. Agora, aguenta, porque está aí posta a barbárie. E o problema da barbárie é esse, é que governos totalitários, construídos com base nessa pulsão de morte, eles desenvolvem uma habilidade incrível de angariar novos seguidores. Esse perigo ainda não está tão grande nesse momento por causa do vírus. Mas se o vírus não tivesse aí, ele já estava angariando muito mais seguidores, tal como Hitler conseguiu na Alemanha, tal como Mussolini conseguiu na Itália. Sabe? Por quê? Mas isso aí também tem dois... Desculpa só um pouquinho de fazer um parênteses, mas a pandemia também favorece ele, porque daí a oposição também não vai para a rua, né? E daí também não se desconhece a verdadeira insatisfação do povo quando não se vê ele nas ruas, né? Quando quiseram tirar Dilma, todo mundo foi para a rua e as ruas lotaram. Isso pressionou o Congresso, que resolveu tirar ela por qualquer coisa, né? Sim, agora ele tem crimes suficientes, crimes de responsabilidade, crimes comuns, para que ele seja retirado da cadeira de presidente. Mas a força popular não tem como mostrar. Então a pandemia favorece o Bolsonaro nesse aspecto. E favorece ele também com relação à economia, porque a economia vai, infelizmente, para o ralo, e ele vai dizer, olha, eu avisei, né? Porque eu era contra o isolamento. Então, a gente está numa situação difícil. Né? É verdade tudo isso que você falou. Agora, eu costumo apostar no povo brasileiro a partir da visão de um grande brasileiro, né? De uma pessoa que eu reputo como da maior importância nesse país, que é Darcy Ribeiro. Né? Darcy Ribeiro, que fugiu do hospital para poder escrever uma das suas obras-primas, que é O Povo Brasileiro. Né? Então, Darcy Ribeiro diz ali que nós somos um povo abandonado pela metrópole. Nós tivemos que aprender a ser eróticos por nossa conta. E um erotismo que liberou no início, isso até agora não é completamente entendido como é que aconteceu, liberou no início todas as pulsões sexuais possíveis e imagináveis aqui, ao ponto do próprio Papa abrir mão de pecado sexual aqui. Como diz aquela música do Chico, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Do Equador. Então, nós temos esse erotismo que chega a ser pornográfico na nossa origem. Isso se traduz numa alegria incrível que esse povo tinha, apesar do racismo que estava guardado debaixo dos panos, apesar das diferenças radicais entre classes socioeconômicas, apesar disso tudo, havia
antes desse momento que nós estamos vivendo, uma alegria. E eu tenho para mim que essa alegria não foi esquecida. Quem experimenta o gosto do mel dificilmente fica muito tempo com o fel na boca. Sabe que aquela alegria existe de alguma maneira em algum lugar. Isso é passado de geração em geração. Está no inconsciente coletivo. Então, eu quero saber Sim. até que ponto esse momento de pulsão de morte que nós estamos vivendo vai resistir o erotismo que existe no meio do nosso povo. Eu não sei, eu não tenho dados para isso. Como eu disse, a proposta da nossa exposição não era trazer verdades costuradas e acabadas, mas elementos para aumentar a massa crítica. Eu quero colocar esses elementos juntos com o que você acabou de descrever muito bem do ponto de vista factual. É real isso. Mas também é real isso que eu estou falando, né? De um povo que conhece a alegria, que serviu de modelo por muitos anos para o resto do mundo, o que era liberdade sexual. Olha só, Sim. é a liberdade sexual, né? Que o Milor Fernandes definia como, dizia que liberdade é passar a mão na bunda do guarda. Eu acho essa hora. A nossa liberdade sexual que foi cantada e decantada pelo mundo afora. Mas Ô, Letícia, pra gente, nós temos 6 minutos ou 5 aqui. Eu queria que tu desse uma rápida pincelada, depois fizesse um fechamento, com relação àquilo que a gente conversou também, sobre esse princípio dissociativo, né, que essas pessoas que ficam cegas por um líder, por um mito, que elas têm elas, por exemplo, elas vão para uma passeata atentando contra a Constituição, como houve essa no domingo, pedindo de volta à ditadura, o AI-5, que foram liberdades, né, que eram restrições de liberdade, dizendo que era pela Constituição, quer dizer, elas estavam sendo inconstitucionais e alegando que era como até o presidente também confunde, né? Liberdade de expressão, ele confunde a liberdade de expressão com apologia ao crime. Não, liberdade de expressão com passar a mão na bunda do guarda, né? Mais ou menos. Como dizia Milor Fernandes. Peraí. O que acontece? A dissociação é um processo, na verdade, é um processo pré-paranoico, né? Porque o indivíduo, ele, por incapacidade de processar as informações que o mundo traz, e as informações hoje são muito abundantes, né? Há uma tendência inicial ao reducionismo. Ou seja, ele tenta reduzir tudo, em geral, em primeiro lugar, a dois opostos em confronto. Deus e o diabo, esquerda e direita, céu e inferno, alto, baixo, porque reduzida a esses dois, eu consigo, com os meus 2 neurônios, né, operar alguma coisa com isso, né? Agora, se eu incluir aí toda a vasta gama de variáveis que existe entre céu e inferno, entre esquerda e direita, entre alto e baixo, entre certo e errado, enlouquece essas pessoas. Elas enlouquecem. Então, o que aconteceu? A lógica de funcionamento da sociedade evoluiu muito. Direito, e você é uma pessoa que milita no direito, não é uma área para qualquer pessoa, ela é muito complexa, porque envolve uma série de ramificações. As instituições não são simples e são cada vez mais complexas. Para ficar reduzido, quer dizer, a executivo contra o judiciário, né? Mas, quando eu faço essa simplificação, esse reducionismo, eu consigo explicar as coisas para as pessoas que não alcançam a lógica complexa do mundo em que nós vivemos. Por quê? Porque a educação foi ruim, porque não acompanhou, né? Porque nunca tivemos investimento sério em educação, nós não criamos base crítica em ninguém, só uma meia dúzia de privilegiados, né? Então, não consegue. Agora, junto com o reducionismo, vem um processo que eu estou dizendo, é pré-paranoico, é pré-esquizofrênico, né? Ou já pode ser a manifestação plena de um esquizoparanoide, que é a dissociação.
nós temos uma lógica para nós, uma lógica que nós aprendemos e com a qual nós operamos as instituições sociais, que é se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Essa é uma lógica elementar, é uma lógica linear, não é A é igual a B, não é? E B é igual a C, logo A é igual a C. É uma lógica linear, fácil, mas esse pessoal não consegue alcançar sequer isso. Olha que a banalidade do mal da Hannah Arendt passa por aí, o cara não consegue pensar, não consegue processar, ele não consegue distinguir pinico de xícara. E acontece com o pensamento dele. Vira um pensamento dissociado. Porque ele usa como argumentos para defender uma causa os mesmos argumentos que ele usa para combater. Por exemplo, né, fazer uma passeata para pedir o retorno do AI-5. Fazer uma passeata para proteger a Constituição, pedindo que haja intervenção dos militares. E assim, esse é o exemplo mais próximo que nós temos de domingo, mas você veja, o presidente, no discurso dele, faz isso toda hora. Ele é um indivíduo dissociado. E quantas vezes você, lá no seu Facebook, viu coisas dessa natureza? Como que a pessoa pode usar como argumento de defesa o mesmo que ela usa para atacar a mesma coisa? Não pode. Se A igual a B, Entendi. e B igual a C, então A igual a C, não, para ela A igual a B, B igual a C, mas A é diferente de C. E nós estamos repletos disso o tempo inteiro. Então, o reducionismo histórico, filosófico, religioso, né? Eu sei que você é uma pessoa religiosa, o reducionismo religioso é perigosíssimo, porque ele é a base desse neopentecostalismo que nós temos, né? Toda forma de reducionismo, ela acaba conduzindo a coisas desse tipo, né? Os que defendem, por exemplo, de unhas e dentes à prática da Bíblia. Mas o mesmo argumento que ele usa para defender a Bíblia, ele usa para dizer que tem artigos lá que não deve seguir. Quem escolhe aqueles artigos da Bíblia que você vai seguir ou não? A não ser ele. Mas a lógica dele é tão ruim que não comporta isso. Ele não vê, Entendi. ele não enxerga. Ele não enxerga. Então, cai o princípio de raciocínio dele é dissociativo. Ele não consegue compreender mesmo, né? Não, porque nós, quando passamos pela educação formal, o que é um dos grandes princípios da educação? É associativo. Na medida em que ele vai criando bases para uma lógica, bases para operações mentais. Então, ele é associativo. O dele é dissociativo. Eu estou dissociado. Você falou que era para encerrar? Esse foi Já é para encerrar? Sim, acho que está quase acabando. Daqui a pouco ele avisa quando falta 30 segundos. Então, no meu relógio, está quase chegando. Então, tu pode fazer o teu encerramento aí. Meu encerramento é esse, é te agradecer muito por essa oportunidade de fazer essa reflexão em voz alta. Você sabe que para uma intelectual, uma pessoa transgênera que vive refletindo sobre o seu lugar no mundo, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua evolução como pessoa, né, como membro da coletividade, essas oportunidades são muito ricas, porque a gente simplesmente verbaliza as coisas que a gente vai pensando. E conversar com você, eu me lembro, é como a gente sentar lá no almoço, né, lá no Self-Chefs, lá em Floripa, e ficar a hora de conversar e perder a hora de voltar. Não é? Então, você é uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, aprecio muito as ideias, a garra de lutar, né, e de envolver as pessoas nessa luta, de me trazer, e eu sempre vim ao seu chamado. E agradecer a todas as pessoas que entraram, né, e pacientemente